em oração, igreja. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Louva o Senhor. Aleluia, toda a criação a cantar. Esteja orando. Aleluia, toda a criação te louva. Continua os back. Aleluia, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. Queremos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para podermos enxergar o tamanho da Sua grandeza, do Seu poder, Pai. E isso fazer com que não temamos nada. E isto gerar em nós um sentimento de força, de fé. Não há o que temer, Senhor. Quando olhamos, Senhor, tudo que o Senhor criou, que possamos olhar ao nosso redor, que possamos olhar para o ser humano criado ali no ventre, oh Deus, como algo tão, oh Deus, tão complexo, oh Deus, as montanhas, os mares, o sol, toda a natureza que te louva, que te exalta, que isso possa gerar em nós a fé em um Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, queremos te entoar louvores com um coração sincero. Que o Senhor possa estar contemplando cada coração, Senhor. Que haja agora uma confissão, que haja agora um se arrepender, um refletir sobre a sua vida, como você tem se apresentado, o que você tem oferecido a Deus diariamente, do seu tempo, com o talento que Ele te deu. É momento de refletir com a missão que Ele te confiou, o que você tem feito. Peça perdão a Deus agora, confesse, fale diante dEle o desejo do seu coração, e que seja agradá-lo, e que seja viver para o Senhor cada dia, que você possa ver Deus em todas as coisas, e que isso possa gerar em você uma atitude de ousadia e de coragem, e de se levantar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, não importa a situação, a tragédia, o caos, eu sei em quem eu tenho crido, é o Deus Criador de todas as coisas, é um Deus que não há impossível para Ele, é um Deus que cuida de mim como se eu fosse o único nesta terra. É este Deus que eu sirvo, não há o que temer. E por isso nesta manhã, a igreja, se levante e exalte ao Senhor agora, que você possa declarar: aleluia, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus tremendo. Não importa o que você esteja passando, ouça o Senhor através da sua criação. Aleluia. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Olhe para o céu, contemple a grandeza de Deus. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Aleluia. Quem já ficou diante do mar? Na dança do mar, ouço
a sua voz ecoar. Aleluia. E ao seu soprar posso ver criar a vida. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço, Senhor, ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Aleluia. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Celebra o Senhor, Ele é o único digno. Aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia! Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Não importa o que você esteja passando, louve ao Senhor. Muitas vezes baseamos a nossa força, a nossa segurança está em coisas deste mundo, está na nossa conta bancária, está na nossa saúde. Eu estou bem, acabei de fazer todos os exames. Está nas coisas, nos bens, na nossa família, na segurança que esse mundo nos dá. Mas a nossa força deve estar em Deus. É ali que deve estar construída, porque aí nada que aconteça aqui vai te abalar, porque a sua casa está na rocha. Esse louvor diz: tudo
posso em Deus que me fortalece. Você pode todas as coisas em Deus, amém? Se você estiver firmado no Senhor, até os desejos, as coisas que você anseia, vão estar concernentes com a vontade dele para a sua vida, e você pode todas as coisas, amém? Então louve, agradeça e tenha essa certeza no seu coração. Louve ao Senhor, amém? Vamos dizer isso a Deus. Aleluia, Pai. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. É ali que você tem que estar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas de expressões para retribuir o amor, tão grande amor, aleluia. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Queiro novo de Deus. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia, diga, te louvar, Senhor. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. Eu tudo posso em Deus. Se foram, tudo novo fará. Tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que
fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo novo se, eu declaro, fará. Na sua vida, na vida da sua família, busca Deus, porque Deus tem novidade para você. Deus tem algo novo para você a cada manhã. Aleluia. Que você possa saber que o seu maior tesouro é o Senhor Jesus. Você se entristece por coisas que você perde daqui. Se entristeça se você perder a sua comunhão com Deus. Se entristeça se você não consegue mais ouvir a voz do Espírito. Se entristeça se você está insensível com as vidas indo para o inferno e você na sua zona de conforto. Isso deve trazer tristeza no seu coração. Não as coisas que perdemos desta terra, porque isso aí vai ficar. Isso é de valor temporário. Isso não vai mudar nada no que diz respeito à sua eternidade. Então, se entristeça por coisas que você perde em Deus. Esse louvor diz que o meu maior tesouro é o Senhor e que tudo que você tem vem dele. Tudo que você é o do Senhor. E fala assim, ó: sem teu amor não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Porque você já deve ter vivido experiências que você foi fazer na sua força e quebrou a cara. Você foi fazer porque acreditou em si mesmo e não deu certo. Você foi fazer sem a aprovação de Deus e se arrependeu. Então, não tente fazer nada longe do Senhor. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face. Isso é essencial para que você continue firmado no Senhor e no centro de sua vontade. Amém? Vamos louvar. Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho sou teu, devo só a ti. Aleluia. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os teus braços. E agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho sou eu, devo só a ti. Aleluia. Sem teu amor não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer. E tudo que tenho sou eu, devo só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os teus braços. E agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho sou eu, devo só a ti. Sem teu amor não sei viver.
amado meu, pois eu não posso me esquecer. E tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Sem teu amor, igreja, declare. Sem teu amor não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer. E tudo que tenho sou eu devo. Mais uma vez, sem teu amor, quero ouvir. Sem teu amor não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso te esquecer. E tudo que tenho sou eu devo só a ti. E tudo que tenho sou eu devo só a ti. E tudo que tenho sou eu devo só a ti. Aleluia, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. O que seríamos sem o Senhor? Que haja gratidão em nossos corações, ó Pai. Mais do que reclamações, mais do que queixas, que haja uma atitude de gratidão. Obrigado, obrigado, Senhor, por cada família aqui, por este momento, pela tua presença, Senhor. Continue falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Alguém nos visita esta manhã? Faça o sinal com teu braço. Deus abençoe, meu querido. O Senhor certamente está muito feliz, quer falar ao seu coração. Amém? A palavra está com o Egito. Obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Que louvor lindo, que louvor tremendo, né? Sem teu amor, não sei o que fazer. Longe de ti, Senhor, eu não sei como viver. Todos os dias, olha aqui o que nós acabamos de cantar, irmãos. Todos os dias eu buscarei, obrigado, a tua face, amado Deus, porque eu não posso me esquecer que tudo que tenho somente vem de ti. Que louvor tremendo para podermos refletir, não somente quando estamos aqui cantando, mas refletir que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós vamos ter no nosso futuro vem de Deus. Vamos abrir, muito bom ter os irmãos aqui nesse domingo frio, no qual nós estamos tem que ter coragem para levantar da cama no dia do descanso, como nós aprendemos no estudo passado, né, da revista passada, para se levantar da cama no dia do descanso, no dia que nós poderíamos estar quentinho ali ao lado das nossas esposas, maridos, quentinho ali para quem é solteiro, enrolado no nosso travesseiro. Mas nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor para louvar a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Texto como escreveu, carta, né, de Jeremias, enviada ali as pessoas que estavam cativas na Babilônia, como escreveu o profeta Jeremias, Jeremias 29, do 11 ao 13. Amém? Vou aguardar mais uns minutinhos, uns segundinhos, melhor dizendo.
Amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperanças em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvireis. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado por estarmos na tua casa. Mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, porque se estamos aqui, se estamos bem, se temos do nosso lado nosso marido, nossas esposas, nossos filhos, pais e mães, é porque as suas misericórdias que se renovam a cada dia têm alcançado a cada um de nós que aqui estamos. Obrigado, ó Deus, pelo teu querer em nossas vidas, obrigado porque o Senhor nos escolheu como servos teus, servas tuas, para, ó Deus, adorar, glorificar, exaltar o teu santo nome, principalmente ser testemunha do Senhor onde quer que nós estejamos. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, assim como o Senhor falou ao meu coração, fale ao coração da sua igreja, que nada, Senhor, possa impedir a voz do Espírito Santo nesse momento, mas que todos aqueles que aqui estão e que estão nos seus lares, possa o Senhor sentir o toque do teu Santo Espírito, e que essa palavra seja uma palavra que traga edificação às nossas vidas, aos nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem é O Deus que Surpreende. O Deus que surpreende. Nós vivemos em um período da história da humanidade que muitas coisas não nos surpreendem mais. Eu me lembro que no tempo passado, nós não tínhamos tantas facilidades na comunicação como nós temos nos dias de hoje. Então tudo, absolutamente tudo para nós era surpresa. Eu me lembro que ainda criança, bem novinho, né? Nós lá em casa tínhamos o costume de quando a minha mãe, quando ela ficava grávida, naquele tempo não tinha como saber como é nos dias de hoje, e nós tínhamos uma quantidade de homens e de mulheres, irmãos. Então na minha época, quando eu me lembro, eram 3 homens e 3 mulheres. E aí a minha mãe saiu para ganhar um bebê, e aí nós ficávamos naquela curiosidade, naquela ansiedade de saber, né, de ter a surpresa, quem vai ser? Vai vir uma menina ou vai vir um menino? Porque se viesse uma menina, as mulheres iam ficar com 4 filhas e os meninos com 3. E aí veio a Leila, aí 2 anos depois veio o Ednei, e aí nós não tínhamos o conhecimento que tem nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, acredito eu que com 3 meses, talvez 4, já se sabe o sexo do bebê. Antigamente também, a gente não tinha a meteorologia como nós temos hoje, né? Para você saber se vai chover ou não, a gente tinha que aguardar acontecer para saber. Hoje você consegue saber até se no ano que vem o período de verão vai ser mais ríspido, né? Vai fazer muito mais calor ou se vai fazer pouco calor. Antigamente as pessoas que iriam pescar no mar, eles se baseavam pela lua, né? E aí sabiam se a maré estava alta ou se a maré estava baixa. Hoje, se você quer saber se a maré está alta ou está baixa, basta você dar 2 cliques ali na internet. Maré da praia de tal, assim, assim. Aparece a tábua das marés ali, ó, do mês todo, se você quiser, talvez até do ano todo. Então, muitas coisas hoje na história da humanidade não nos surpreende mais. Coisas boas, nas quais que eu falei aqui, coisas ruins também. Hoje, estados, países como os Estados Unidos, se for ter um maremoto, um tufão, geralmente não é pego de surpresa. Na maioria das vezes eles conseguem avisar, ó, vai ter uma surpresa aí, e a surpresa não é muito agradável. O que vai ser? Vai ser uma tormenta muito grande, um ciclone, um furacão, um maremoto e assim por diante. Até mesmo nas eleições, né?
que antigamente era uma caixinha de surpresa, hoje, na maioria das vezes, não em 100%, mas na maioria das vezes, nós com bastante antecedência já sabemos quem vão ser, quem vai nos governar, prefeito e tudo mais. Mas mesmo nós vivendo em um mundo, em uma sociedade, em que muitas coisas, como no passado, não nos traz surpresas mais, nós, como cristãos, homens e mulheres que seguem a palavra de Deus, nós temos um Deus tremendo que dia após dia consegue nos surpreender. E isso nós podemos aprender na palavra de Deus, nós podemos aprender na trajetória de Jesus quando ele esteve aqui. Jesus, dia após dia no seu ministério, ele sempre tinha uma forma de surpreender. Surpreender aqueles que eram seus seguidores e surpreender aqueles que eram seus opositores. Jesus nunca, no momento que ele foi questionado, na sua trajetória de vida aqui, nunca ele respondeu aquilo que as pessoas queriam que ele respondesse. Até mesmo em suas parábolas, quando ele contava as suas parábolas, nas suas próprias parábolas existiam alguma coisa, principalmente no final delas, que surpreendiam as pessoas. Podemos dar como exemplo a parábola do filho pródigo. O que aconteceu na parábola do filho pródigo? O filho, já cansado de viver ali com o pai, com o irmão, pediu a parte da herança, foi para um lugar distante, ali gastou tudo que ele tinha com os amigos, as meretrizes, as bebedices, e aí, quando acaba o dinheiro, acaba os amigos, né? Acaba a farra, acaba a bagunça, e aí ele deu por conta que não tinha dinheiro mais, e aí foi trabalhar para um senhor daquela terra, e não tinha dinheiro mais para nada, e a Bíblia fala que ele tinha o desejo de comer as alfarrobas dos porcos, né? Lavagem. E aí ele se lembrou que tinha o pai, e o final disso tudo é que, é óbvio, o pai iria receber, que nenhum pai vai negar o filho. Mas qual foi a surpresa de tudo quando ele chegou lá? O pai fez uma festa para ele. Fez um banquete, mandou matar um bezerro cevado. Olha que surpresa grandiosa, né? Tanto que o seu irmão ficou chateado, mas isso é uma outra história. Mas olha que surpresa que esse filho teve. Jesus também, um doutor da lei, chegou para o Senhor e falou o que ele deveria fazer para demonstrar que era um cristão verdadeiro. Jesus falou para ele o quê? Amar o seu próximo. Irmãos, como eu aprendi essa semana, quando eu estava estudando essa palavra, do que é amar o próximo. E aí ele contou a parábola do bom samaritano. E o que é o bom samaritano? O samaritano e os judeus tinham um probleminha entre eles. E um não gostava do outro, muito pelo contrário, tinha um ódio mortal. E aí eu fui estudar por que eles tinham esse ódio mortal um do outro. Se der tempo eu conto para os irmãos. Mas aí Jesus disse para ele o quê? Que o seu próximo é aquele que você vai ajudar, que precisa da sua ajuda, independente se você ama esse próximo ou não. Esse judeu foi assaltado, bateram nele, jogaram ele na beira da estrada, passou um doutor da lei, e o que ele fez? Ele ajudou esse judeu. Acredito que doutor da lei deveria de ser judeu. Imagine, né? Nós aqui. Vamos dar um exemplo nosso, porque aí fica mais claro. Eu estou lá e aí o irmão José veio com o carro dele, bateu num poste, para não falar que foi assaltado, bateu num poste, amassou o carro, ele se machucou, deu uns cortes, se machucou, está sangrando. Passa o pastor Eliseu, olha, vê que é o irmão José, vai embora. Passa o Cleiton, levita, olha para o irmão José, vai embora. Passa uma pessoa que teve um problema com o irmão José no passado, antes dele não conhecer a Cristo, e essa pessoa vai lá, socorre o irmão José,
toma conta do carro dele, liga para um guincho para levar o carro dele. Fica tranquilo, irmão José, vamos tomar conta do seu carro. Pega o irmão José, coloca ele no carro, leva ele até o posto de saúde. Chega lá, vê que o posto de saúde não tem condição de atendê-lo, está muito cheio. Ele, preocupado com a situação do irmão José, leva ele até um hospital, ele não tem convênio, ele paga a conta no hospital. Ele iria precisar fazer alguns exames, ficar internado. Ele fala, não, pode realizar todos os exames, que amanhã eu passo aqui e vou pagar tudo. O que nós aprendemos vendo uma história dessa, irmãos? É forte ou não é forte? É isso que Jesus ensinou para esse homem. Olha que surpresa, esse homem que não gostava dos samaritanos. Olha que surpresa que esse doutor da lei teve com Jesus. Jesus falou para ele, você tem que fazer tudo isso. E no início de tudo, a parábola chama o bom samaritano. Jesus não falou o mau samaritano, como os judeus chamavam. Jesus chamou o bom samaritano. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho nessa manhã. O Deus nosso Senhor, o Deus do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Deus a qual nós servimos, o Deus da igreja, é um Deus que nos surpreende. E eu separei, e nós vamos ser muito breve, algumas características desse Deus que nos surpreende. A primeira característica que eu separei desse Deus que nos surpreende é um Deus que nos surpreende pelas suas escolhas. Nós já falamos aqui, mas nós seres humanos estamos acostumados a escolher pelo que nós vemos pelo exterior. O mais belo, o mais forte, o mais jovem, o mais sábio, o mais inteligente, aquele que tem talentos, né? Aquele que não tem talento eu não escolho. Eu escolho aquele que tem talento, aquele que tem fama. Nós, quando na nossa época de estudante, que a gente tem até uma certa idade da adolescência, nós queremos andar com aquelas pessoas, aqueles amiguinhos, amiguinhas que têm fama. Ah, e aquele lá que é coitadinho, todo mundo tira o sarro dele, ninguém gosta dele. Ah, esse daí, eu não quero andar com ele não, porque se tirar sarro dele, vai tirar sarro de mim. Então nós costumamos andar com aqueles que têm fama. Agora, Deus escolhe diferente de nós. Deus escolhe com motivações diferentes. Deus escolhe olhando as intenções do coração. Deus escolhe olhando o conjunto de ações na quais cada um de nós que aqui estamos fazemos no dia a dia, os conjuntos das ações nas quais nós fazemos no dia a dia, forma o nosso caráter, forma aquilo que nós desejamos ser e aquilo que nós somos. Quais são os conjuntos de ações que eu faço no dia a dia que formam o meu caráter? Aquilo que eu penso, aquilo que eu planejo e aquilo que eu executo, aquilo que eu faço. Deus escolhe pessoas que têm as motivações certas. Deus está muito preocupado com as intenções do nosso coração, aquilo que está no nosso interior, do que aquilo que nós demonstramos por fora. Então Deus trabalha e nos surpreende com escolhas diferentes da nossa. A lógica humana fala para mim escolher pessoas nas quais tem uma beleza exterior, pessoas nas quais tem talento, pessoas nas quais são bem relacionadas, bem desenvolvidas, mas Deus escolhe diferente. Deus escolhe aqueles que são desprezados. Deus escolhe aqueles que são esquecidos. Deus escolhe aqueles que são discriminados, às vezes pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela sociedade. É esse a qual Deus escolhe. E nós vemos isso, né? Uma história muito conhecida pelos irmãos. Nós vimos isso na história de Davi. Imagine que nós aqui, todos nós, homens e mulheres, estamos em uma guerra. E nós somos do exército de Saul.
E no outro exército, no qual vai se travar uma batalha, tem um gigante. Quem é que você, em sã consciência, escolheria para enfrentar esse gigante? O seu melhor soldado. E de preferência, o soldado mais alto. Porque uma das vantagens de Golias é que ele era gigante. Você escolhendo um soldado mais alto, você já tira essa vantagem, ou minimiza, diminui essa vantagem de Golias. Sabe o que diz a Bíblia? Quem era o homem mais alto que existia nessa época? Saul. Era o homem mais alto e mais belo. Sabe, tirando Saul, quem era um dos homens também, que estava inclusive no exército, que era um dos homens mais altos? Eliabe, irmão de Davi. Inclusive ele estava no exército. Mas sabe quem foi que Deus escolheu para enfrentar Golias? Os irmãos sabem bem da história. Deus surpreende a todos e escolhe um jovem, um adolescente. Ele escolhe Davi, um menino que não era de guerra, não era de batalha, não lutava as guerras contra os filisteus, um menino no qual ninguém dava nada por ele, esquecido pelo seu pai. Lembram-se quando Samuel foi ungir e escolher um dos filhos de Jessé para ser rei? Esquecido pelo seu pai, lá tomando conta das ovelhas, discriminado pelos seus irmãos. Quando Davi chegou ali para levar alimento para os seus irmãos que estavam em guerra, e quando ele ouviu sobre o Golias, e ele falou, não, eu vou enfrentar esse gigante, o que Eliabe falou para ele? Para com isso, rapaz. Você está ficando maluco? Você nunca pegou numa espada, você é jovem, é garoto, discriminado pelos seus irmãos, discriminado pelo seu rei. O que Saul disse para ele? Nem os homens mais valentes aqui, Davi, eu vou colocar, quem dirá você, que nunca foi homem de guerra. Esquecido pelo seu pai, discriminado pelos seus irmãos, menosprezado pelo seu rei, mas escolhido por Deus. Deus nos surpreende com as suas escolhas. É por isso que está escrito na Bíblia, achei Davi um homem segundo o meu coração. Jessé não achou Davi esse homem de guerra. Os irmãos não acharam. O profeta Samuel não achou. Profeta Samuel não achou. Que assim que ele adentrou a casa de Jessé, logo ele viu Eliabe, aquele homem forte, alto, bonito de guerra. Ele falou, com certeza vai ser esse Senhor. O que o Senhor falou? Não é esse não. O profeta Samuel não achou, mas Deus achou Davi, homem segundo o seu coração. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira dando algum exemplo, vários exemplos para os irmãos, de como Deus escolhe, como Deus trabalha e como Deus surpreende. Mas eu vou dar 10 exemplos para mim não me estender muito. O primeiro exemplo, Deus escolheu um homem idoso e uma mulher estéril para fazer deles uma grande nação. Se você estivesse aqui hoje e tivesse a incumbência de escolher um homem e uma mulher para que deles fossem a descendência do povo de Israel, do povo de Deus, dificilmente, eu nem digo dificilmente, eu acredito que nenhum de nós, inclusive eu, para escolher esse casal, nós iríamos escolher um homem idoso e uma mulher estéril. Para ser pai das 12 tribos de Israel, Deus escolheu Jacó, o enganador. É lógico que depois, quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou toda a vida de Jacó, inclusive seu nome. Mas Deus escolheu um enganador, um trapaceiro. Para ser governador do Egito, Deus escolheu um homem no qual foi discriminado pelos seus irmãos e lançado na prisão injustamente. Já pensou se Deus falasse para você, escolhe uma pessoa aqui hoje? Luiz José, você vai escolher uma pessoa aqui hoje para ser o nosso próximo governador do estado de São Paulo. Eu duvido
que o Luiz José iria escolher alguém que estivesse na cadeia. Mesmo quando nós sabemos que as pessoas são perseguidas e nem todos que estão presos são corruptos, muitas injustiças acontecem, principalmente nesse país onde nós vivemos, mas nós discriminamos como todos que são bandidos. Já pensou se José caísse nas nossas mãos para escolher ele para ser governador do Egito? Deus escolheu um homem gago e já de uma certa idade, lá no deserto, lá no Monte Horebe, para ser o primeiro libertador do povo de Israel, Moisés. Se nós tivéssemos a incumbência de escolher alguém para libertar algum povo, dificilmente nós escolheríamos uma pessoa gaga. Dificilmente nós escolheríamos uma pessoa idosa. Deus escolheu um filho de uma prostituta para ser juiz de Israel, Jefté. E muito pelo contrário de Deus, o todo soberano, que nos surpreende com as suas escolhas, eu acredito que dificilmente nós iríamos escolher o filho de uma prostituta. Ele escolheu uma mulher moabita, Ruth, para fazer parte da descendência do Messias, descendência de Jesus. Meus irmãos vão entender isso um pouquinho mais para frente. E ele escolheu uma pecadora para anunciar em Samaria, Maria Madalena, a salvação e o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E por fim, o 10º, ele escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Aquele que era perseguidor da igreja se passou a ser perseguido. Se eu fosse escolher um apóstolo hoje para pregar a palavra de Deus, se eu fosse escolher um missionário hoje, dificilmente eu iria escolher alguém que estava me perseguindo, me maltratando e até consentindo na morte, como Paulo consentiu na morte de Estevão apedrejado. Olha como Deus nos surpreende. Olha como Deus trabalha diferente da lógica humana. Olha como o raciocínio e os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus escolhe de maneira diferente. Talvez Deus já tenha feito alguma escolha na sua vida e tenha te surpreendido. Diariamente você nem percebeu. Essa pessoa que está do seu lado, que você casou com ela, você sonhava casar com ela um dia? Da primeira vez que você viu essa pessoa, você sonhou em casar com ela? Talvez você fale, eu vou casar com essa pessoa? Nada, misericórdia, Deus me livre. Deus te surpreendeu e você está casado com essa pessoa hoje. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós pensamos, nossa, esse daqui é o mais inteligente, é o mais desinibido, faz isso, faz aquilo, esse daí vai conseguir ser alguma coisa lá na frente. Aí aquele que pouco falava, aquele que era mais quietinho, conseguiu se dar muito bem, desenvolveu-se muito melhor e lá na frente nós ficamos surpreendidos. Deus nos surpreende nas escolhas nas quais Ele faz nas nossas vidas. Segunda característica, Deus nos surpreende com a solução dos problemas. Todos nós nessa vida enfrentamos problemas. Ninguém, nenhum ser humano que existe, seja ele rico, pobre, seja ele de qual nacionalidade for, de qual país for, não existe nenhum ser humano que não passa por algum problema. E os problemas, quando ele vem de encontro com as nossas vidas, muitas vezes nós ficamos sem saber como agir, como proceder. E nós oramos e nós buscamos a Deus e muitas vezes esse problema não vai embora. É um problema de enfermidade, é um problema no lar, na criação dos filhos, é um problema no casamento, no relacionamento. Então, são variados tipos de problemas que nós temos e às vezes a luta é tão grande, e olha que a Bíblia fala que essa leve e momentânea aflição, né, que nós temos, mas a luta é tão grande que a gente ora e ao invés dos problemas serem solucionados, os problemas se multiplicam, eles dobram.
geralmente nós costumamos dizer que um abismo puxa o outro abismo. E como dizem, né? Não há coisa tão ruim que não pode ficar pior. Não há coisa tão boa que não pode ser melhor. E quando nós passamos por uma situação difícil, vem outra situação e outra situação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos direção na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos que esse Deus que nos surpreende tem o dom e o prazer de resolver todos os problemas que nós temos. E quando nós olhamos para a Bíblia e buscamos orientação, nós observamos que a forma na qual Deus resolve os problemas nas quais nós, seres humanos, estamos inseridos, geralmente Ele não repete a mesma forma. Ou seja, eu posso estar passando por um problema que vários irmãos meus espalhados na face da terra estão passando pelo mesmo problema. Deus vai dar a resolução desse problema para cada um de acordo com a sua vontade. Deus não é um Deus de mesmice, Ele não é um Deus de monotonia. É por isso que servir Deus não é algo entediante. Eu penso que as pessoas ficam imaginando, né? Eu vou ler a Bíblia todos os dias. É um negócio entediante, é cansativo, eu abro ali e leio um versículo, leio outro, aí eu tenho um período de oração. Nossa, que coisa entediante. Se o cristão pensa assim, tem algum ponteiro do relógio que não está se movendo da forma correta. O ponteiro parou em algum momento e nós não conseguimos observar que tem que dar corda, que tem que trocar a bateria, tem que trocar a pilha. Algum ponteiro do relógio não está se movendo da forma correta, porque a palavra de Deus diz que a sua palavra se renova a cada dia. E ela é alimento para a nossa alma. Então, adorar a Deus, estar na presença de Deus, não é uma vida de monotonia, de mesmice, não é uma vida entediante. E por quê? Porque Deus sempre faz o inesperável. Deus sempre nos surpreende. Sempre Ele nos surpreende. Vocês querem ver uma coisa? Quando o povo que saiu ali do Egito precisou atravessar o mar e não tinha como atravessar, montanha de um lado, montanha do outro, atrás Faraó, o que Deus fez? Abriu o mar. Jesus também tinha que chegar até os seus discípulos foram navegando, ele ficou mais um tempo ali na beira da praia, e aí ele tinha que chegar aos seus discípulos. O que ele fez? Ele abriu o mar? Não, ele andou sobre as águas. Para ressuscitar o filho da viúva, Deus usou o profeta Elias, né? Quantas vezes ele se deitou na primeira vez para ressuscitar? 3 vezes. Sobre o corpo do menino. De novo, teve outro menino que estava morto, o filho da sunamita. Deus usou o profeta Elias e ele se deitou quantas vezes? 2 vezes. Da primeira, 3. Da segunda, 2. Jesus, no seu ministério, para curar o cego Bartimeu, a primeira vez, o que ele disse? Vê. Vê. Simplesmente isso. Imediatamente, o que aconteceu com o cego Bartimeu? Ele viu. O texto narra direitinho, Jesus fala para ele gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o que quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Jesus simplesmente disse, vê. Para curar o cego de Betseda, Jesus cuspiu nos seus olhos e imediatamente ele viu. Para curar o cego de nascença, Jesus cuspiu, fez um lodo, colocou nos seus olhos e falou para ele, vá e lava-se no tanque de Siloé. Imediatamente ele passou a enxergar. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual o problema que os irmãos estão passando. Eu sei que dificilmente nas nossas vidas nós não temos problema. Alguns com problemas muito maiores, alguns com problemas menores, mas Deus tem a forma de tratar a cada problema da maneira dele.
E quando eu citei aqueles 10 homens e mulheres da fé no início da mensagem, eu quero dizer que eles tinham uma coisa em comum, que cada um de nós que aqui estamos precisamos ter para ter todos esses tipos de surpresas de Deus nas nossas vidas. Sabe o que eles tinham em comum? Fidelidade a Deus. Ter fé e ser fiel. Ser fiel e ter fé. Fidelidade a Deus. Abraão, ele tinha uma certa idade, mas como nós conhecemos Abraão, ele é o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Um homem que tinha um relacionamento tão estreito com Deus, que nós o chamamos de amigo de Deus. O que é isso? Fidelidade. Davi, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Um homem que se preocupava em fazer a vontade de Deus. O que quer dizer isso? Fidelidade. Jacó, após ter um encontro com Deus, abandonou aquela vida de enganador, de trapaceiro, passou a ser um homem justo, honesto, íntegro. Fidelidade. José, mesmo discriminado pelos irmãos, vendido, estava ali na casa de Potifar, e nós aprendemos 2 lições com José e com Ruth. 2 lições. Um homem que estava ali na casa de Potifar, e eu já falei isso para os jovens, 17 para 18 anos, forte, testosterona na veia, lá em cima, ninguém na casa, a mulher de Potifar o provocando. O que ele disse para ela? Eu não vou fazer isso nem com o meu Senhor, no qual teve confiança em mim, e nem com o meu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? 2 coisas. Aquele que é fiel para com Deus, aquele que tem fidelidade em obedecer e seguir a palavra de Deus, é fiel para com os outros. Aquele que é fiel para com Deus, é fiel para com os outros. E José nos provou isso. Moisés, a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, lá no Monte Horebe, e Deus deu a ele uma missão, ele cumpriu e foi com essa missão até o fim. Moisés, a Bíblia diz que foi o homem mais paciente que já existiu na face da terra. Paciente, muita paciência. Jefté, o seu pai teve ele com uma prostituta, e na morte dos seus pais, o que os seus irmãos fizeram? Pode ir embora daqui, que você não tem direito na herança. Você é filho de uma prostituta. Mais tarde esse povo todo foi oprimido, iria entrar em guerra, iam ser dizimados. Quem eles foram buscar? Jefté. O que Jefté levou para a vida dele quando ele foi expulso pelos seus irmãos da casa dos seus pais? Aquilo que ele aprendeu com seu pai, que é o quê? Fidelidade a Deus. Tanto que quando eles foram buscar ele para a batalha, o que ele disse? Respondeu? Vou consultar a Deus primeiro. Orou. E o Senhor falou com ele: vai que eu estarei contigo. E por essa fidelidade que ele tinha a Deus, ele foi juiz e foi líder sobre todo aquele povo. Ruth, a história de Ruth órfã é tremenda, né? Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos. Aquelas mulheres que estavam casadas com seus filhos não tinham mais filhos, não tinha ninguém. Noemi resolveu voltar para a sua terra. O que ele disse? O que Noemi disse para Orfa e para Ruth? Eu sou uma mulher idosa. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Nem que eu quisesse, eu poderia ter filhos para que você pudesse casar com eles. Então vai viver as suas vidas. Vai cuidar da sua vida. Vai embora que eu vou voltar para a minha terra. O que órfã fez? Deu no pé. Era isso que eu estava precisando ouvir. Foi embora. Voltou para o povo moabita e voltou para os deuses moabita. Quais foram as palavras de Ruth? Aqueles que são fiéis para com Deus
são fiéis para com os outros. Quais foram as palavras de Ruth? Existe até um louvor que canta muito em casamento. Para onde você for, eu vou. Onde você repousar, eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus. E todos sabem qual foi a história de Ruth, casada com Boaz, uma das que teve a descendência de Jesus. Sabe o que é isso? Fidelidade. Maria Madalena, mesmo depois que foi levada como pecadora, e Jesus a perdoou, ela aceitou a Cristo e continuou fiel ao Senhor. E pôde pregar e falar da palavra de Deus a um povo no qual discriminava ela, fidelidade. E Paulo nem precisa falar com ele sobre a fidelidade dele ao Senhor. Um homem que era um homem bem instruído na lei, tanto que quem instruiu Paulo foi Gamaliel. Um homem que tinha um certo status, um homem que falava mais de um idioma, e a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele fala nas suas cartas que tudo isso que ele tinha, ele considerava como nada. Aliás, ele fala que considerava como esterco, como nada para ser fiel a Deus. Nós estamos vivendo uma época de crise, irmãos, de fidelidade. Uma das marcas dessa geração atual na qual nós vivemos e estamos inseridos é a falta de fidelidade. Fidelidade com Deus, fidelidade com a igreja, fidelidade com a esposa, fidelidade com os pais, fidelidade com os filhos, fidelidade com tudo aquilo que nós fazemos. Falta de fidelidade. Porque a palavra de Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos deveres, e nós temos também a palavra do Senhor que vem até nós e diz que nós teremos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então nós temos direitos, sim. Qual o principal direito que eu tenho assim que eu aceito a Cristo? Ser chamado filho de Deus. Filho tem herança. E qual que é a nossa herança? Morar um dia nos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesses direitos que nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos, nós também vem com deveres. Nunca em nenhum lugar do mundo você tem direito e não tem dever. Você tem direito e tem dever. Qual que é o nosso dever? Testemunhar do Evangelho. Qual o nosso dever? Viver uma vida de retidão. Qual é o nosso dever? Fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Muitos têm abandonado o dever de estar na casa de Deus. Como é que eu vou ter o direito de morar um dia no céu se eu não quero adorar esse Deus nos dias de hoje? Sabem de uma coisa, quando nós não cumprimos aquilo que é de dever para que nós façamos, nós perdemos aquilo que nós temos por direito. Entenderam isso? Fidelidade. Quando nós não fazemos os nossos deveres, nós perdemos aquilo que nós temos por direito. Fidelidade. Neste mundo de infidelidade, eu vou correr um pouquinho agora, que eu me perdi completamente. Nesse mundo de infidelidade no qual nós vivemos, nós temos um Deus que é fiel. Quantas pessoas já falou para você, conta comigo, para o que der e vier. Você pode estar passando pelo buraco, você pode estar no deserto, conta comigo, que eu vou junto com você. Se precisar, me procure. Aí na hora H, você liga para a pessoa, só dá caixa postal, porque a pessoa já sabe que você está precisando, que você está no buraco. Você manda mensagem no WhatsApp, você está num grupo com ela, ela responde as perguntas dos outros grupos, mas a sua que você mandou bem antes, ela nem olhou. Sabe o que é isso?
as pessoas não são fiéis, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e Ele nos surpreende pela sua fidelidade. E nós vemos isso na tua palavra. Diz em Isaías 43:2, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergerão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem a chama ardará entre ti. Quando o povo de Israel precisou de Deus para passar pelo Mar Vermelho, quem estava lá com eles e passou com eles? Deus. Quando o povo de Israel precisou de Deus para atravessar o rio de Jordão com Josué, quem estava com ele? Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo, quem estava com ele? Deus. O Deus que surpreendeu o rei, e o rei se apavorou, olhou surpreso e falou: ué, nós não jogamos 3, tem 4. Quem estavam com ele? Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões famintos, há vários dias, quem estava com ele? Que Daniel, quando o rei Dário gritou: Daniel! Daniel! Porque o rei tinha certeza que Daniel tinha, os leões tinham papado Daniel. Quando ele gritou para Daniel, o que Daniel falou? O meu Deus enviou os seus anjos e estava aqui. Embora nós temos seres humanos que são infiéis para conosco, e muitas vezes até nós mesmos somos infiéis, nós temos um Deus a qual servimos que é fiel. E Paulo disse que ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo que nós sejamos infiéis, no momento em que nós nos humilharmos, pedir perdão e entrarmos na presença de Deus, diz a palavra de Deus que a sua fidelidade dura para sempre. Conclusão, já vou concluir, vou pular 2 tópicos e vou concluir. Eu não sei o que está acontecendo com vocês no dia de hoje, mas eu sei que esse Deus no qual servimos é um Deus que nos surpreende. Eu tenho certeza que na sua trajetória de vida, se você parar para pensar, você vai se lembrar de momentos nos quais vocês viveram em que Deus surpreendeu você. E Ele, até o dia que Ele te chamar, ou até o dia da sua morte, Ele vai continuar te surpreendendo. Se nada nesse mundo mais te surpreende, eu conheço pessoas que todas as vezes que eu conto alguma coisa para ela, como dizia minha mãe, alguma coisa que traz surpresa, minha mãe dizia que é coisa do arco da velha. Eu nem sei por que ela falava isso, mas é coisa do arco da velha. Quando eu conta alguma coisa, a pessoa fala: ixi, isso aí não me surpreende mais não. Essas coisas aí não causam surpresa nenhuma. Eu digo a você que se você continuar com Deus e for fiel a Ele, ter fé, Ele vai continuar te surpreendendo na sua trajetória de vida. E se durante essa vida eu não ter surpresa nenhuma, eu continuar a minha vida aqui e nada que acontecer nela me surpreender, sabe o que diz a palavra de Deus? Sabe o que Paulo diz? Que no final de tudo, quando isso aqui passar, nós vamos ter surpresa no céu. No final de tudo, quando isso aqui passar, nós vamos ter surpresa no céu. E que surpresas que nós vamos ter no céu? Coisas que os olhos não viram. Coisas que os olhos não viram, surpresa. Coisas que os ouvidos não ouviram. Coisas que os ouvidos não ouviram, surpresa. Coisas que jamais subiram no coração humano. O que é subir no coração humano? Coisas jamais que você pensou, que você imaginou que existissem, que poderia acontecer. O que quer dizer isso? Surpresa.
são as coisas que Deus tem guardado e preparado para aqueles que o amam. Mesmo que você não tenha surpresa nenhuma nessa vida, você vai ter muitas, inúmeras surpresas no céu. Você já imaginou quem é que vai estar lá? Você já imaginou quem você vai encontrar? Ou você não fez esse pensamento ainda e hoje é o dia de fazer? Que você, nem mesmo você se imagina que vai estar lá. E isso é muito preocupante, hein, irmãos? Quando nós não pensamos nas bênçãos vindouras do céu, quando nós não pensamos o que vai ter lá no céu, vai ter rua de ouro, como que vai ser a minha casa, eu vou receber a coroa da vida, a minha esposa vai estar lá, meus filhos vai estar lá, eu vou ver o pastor lá, será que o pastor vai estar lá comigo? Se a gente não pensa isso, o que eu penso então para o meu futuro? Tem que pensar nas coisas do céu. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais subiram ao coração humano são as coisas que Deus tem preparado para nós. Vai ter surpresa no céu porque Deus é um Deus de surpresa, é um Deus que nos surpreende. Amém? Deus abençoe essa palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Espírito Santo, por falar aos nossos corações. Esses aplausos, na realidade, é para o Espírito Santo, é para Ti, ó Espírito de Deus, que vem aqui e traz a Tua palavra. Quando nós subimos aqui e falamos, não é nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus que traz aquilo que a igreja precisa como um alimento para ter uma vida cristã forte, madura e na presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor é um Deus que surpreende, é um Deus que surpreende em amor, é um Deus que surpreende em poder, é um Deus que nos surpreendeu enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. O seu único Filho é um Deus que demonstrou amor por cada um de nós, que é um Deus que a sua essência é o amor, não somente é amor, mas fez com que esse amor que existe em sua essência se tornasse em ação, enviando o seu Filho Jesus. Obrigado porque nós não merecemos, nós não somos merecedores, mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido e tem nos mantido de pé até aqui, Senhor. Continua nos surpreendendo com a Tua graça salvadora. Continue nos surpreendendo com as Suas bênçãos. Continue nos surpreendendo com os Seus cuidados, com as Suas escolhas. E que nós, em nome de Jesus, para que possamos tomar posse de tudo isso que nós aprendemos aqui, que nós, em nome de Jesus, possamos ser fiel a Ti, Senhor. Possamos ser fiel e possamos ter fé. Dai-nos uma semana de vitória na Tua presença. Guarda as nossas vidas no Teu altar e que nós, através do nosso testemunho, possamos pregar a Ti, glorificar a Ti e exaltar o Teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a presença e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha?
Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.